Bom dia. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer incrível estar aqui com vocês e principalmente com nossos amigos e companheiros que têm nos dado um grande apoio para entender um pouco essas relações, né, que a gente vem conversando aqui nas conferências, né. A relação humana com a natureza, ela passa sempre por processos, né? E agora, nesses últimos tempos, como a Olga trouxe ali, né, sobre a saúde planetária, a gente está sob ataque de um sistema que não respeita, né, nenhuma barreira. Como se a gente tivesse mais 3 planetas para dar conta de toda a voracidade desse sistema capitalista, né? Então a gente aprende muito com os povos originários, com os quilombolas, né, que tem uma outra relação com a natureza, né? E o que a gente vai trazer hoje aqui é um vídeo que foi feito na aldeia, e eu não vou falar muito, porque o espaço é do Cirilo e é do Maurício, é por isso que a gente está aqui, né, para ouvi-los e para também aprender um pouco com eles, né, com essas experiências e com esse modo de vida que é bem diferente do nosso, né? O bem viver indígena, ele é cheio de complexidades que a gente que vive na cidade, nasceu na cidade, a gente talvez nunca vai compreender, né? Então, ninguém melhor que eles para poder falar. Pode falar um pouquinho para se apresentar. Bom dia, Pai. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, né? Vou falar um pouco da cultura guarani-muiá aqui no estado. Eu aprendi com a minha mãe, desde criança, viver com a natureza, brincar. A gente nasceu, os indígenas nasceu com esse conhecimento, desde a barriga da nossa mãe. E aprendi também amor, que o ser humano tem que ter amor. Quando você tem amor, você aprende todas as coisas, né? Ajudar os outros, né? E eu aprendi assim, e hoje, desde os 14 anos, eu assumi como cacique, e agora tenho 51 anos, e cada vez mais estou aprendendo com a minha mãe. Minha mãe vive ainda, e isso ensinar o meu filho também como viver no mundo. No mundo, nós estamos em 2 mundos diferentes. O mundo da espiritualidade dos povos originários e o mundo ocidental. Enquanto a gente vive, é muito difícil 2 mundos viver. O mundo capitalista e o mundo espiritual, né? O mundo dos povos originários. Dentro das aldeias, nós temos uma casa espiritual, o PAN que nós chamamos. Todo dia a gente reza, todo dia as crianças aprendendo a dançar, e aí que aprender a dança da chuva, que não era brincadeira isso. Quando a gente fizemos, durante o tempo, a gente quase inundou o Rio Grande. Então, não é brincadeira quando a gente faz ritual, dança de chuva, né? E não é por acaso também estou aqui para falar sobre isso, a dificuldade, o ser humano não consegue viver com a natureza, né? Porque toda a natureza ela fala, as pedras, águas, as árvores, eles têm espírito, ele conversa com nós. Quando a gente cortar
nós pedimos licença para ele. Ele também sente dor. Ele também chora. Qualquer plantinha que você tira, você tem que pedir licença. Para nós parece que uma planta não é nada. É da nossa parte da natureza. A nossa vida, a terra também é a nossa vida, a mata é a nossa vida, a água é a nossa vida. Cura tudo. A gente respira por isso. Todos os elementos, se faltou alguma coisa, a gente fica doente. Por exemplo, o que nós queremos, os povos originários? Nós queremos a mata. A mata tem tudo ali. Tem riqueza, tem amor, tem alegria. Nós sempre pegamos a medicina, ou erva, a erva mate. Eu vou falar um pouco da erva mate, nossa saúde, né? Nosso remédio. Quando a gente fica dor de cabeça ou não está bem, a gente toma chimarrão. E aí a gente, os gaúchos se apropriou e ele queria ficar dono, né? O chimarrão vem pelos povos Guarani-Mbiá. Então, uma riqueza cultura que nós mostramos para a sociedade, né? E hoje vivemos perto de Porto Alegre, nós temos o Monte São Pedro, uma mata sagrada para nós. E a gente, quando a gente fica triste, a gente faz uma caminhada, né? Pela trilha. Nós escutamos do canto dos passarinhos, dos insetos. Muitas coisas a gente vê, pegamos ventinhos, natural. Essa dá saúde para nós. Quando a gente fica triste, a gente ir na mata, com nossa criança, com o cachorro, aí a gente brinca, né? E a gente deixa o carregamento que a gente tem dentro da mata. Então por isso que nós precisamos da mata, nós precisamos de espaço. E muitas vezes os povos originários, os povos indígenas não produzem. Claro, a gente cuida da natureza, a gente cuida do planeta. A gente não planta, a gente não produz para poder com esse tirar o dinheiro, né? Porque a gente sabe que o dinheiro, a necessidade, né? A gente precisa de dinheiro, mas a gente para poder viver. Né? Então, antigamente nós temos água sem contaminação, temos mata, não tinha doença, só tem 3 doenças. Só tinha dor de cabeça, febre, alguma coisa diferente, né? Não era pneumonia, bronquite, essas coisas. Quando chegaram os europeus, trouxeram muita doença. Até hoje, a sociedade não consegue controlar. As pessoas pensam do dinheiro, não pensam dos povos originários, não pensam mais que hoje nós temos, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre é um lugar dos povos, 2 povos, era viveram os Guarani e os Caingangue. Que muitas vezes o ambiente da sociedade, do ambiente, a gente vive de preconceito, dentro do preconceito. Né? Que a gente usa roupa, que índio não existe também aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque não tinha cocado, porque não tinha mais ficar pelado. E só tem Amazônia. Mas a gente nunca esquecemos nossa língua, nossa espiritualidade, e hoje, graças a Deus, eu tenho 51 anos, eu tenho ânimos, eu gosto de jogar bola,
E essa alegria que a gente tem, apesar que a gente vive no meio de Porto Alegre, do capital, a gente nunca fica triste. Apesar que a gente vive precariedades desses espaços, dos ambientes, mas por que a gente tem é forte? Porque a gente acredita em Deus. Porque a gente reza. Que dá resistência à nossa reza. O Tupã, o trovão, ele traz chuva, ele traz alegria, dá proteção na saúde. Então nós acreditamos nisso. E esse difícil a sociedade entende. Por isso que eu estou falando dois mundos diferentes. É difícil entender. A nossa filosofia é diferente da filosofia ocidental. A gente vive dois mundos. O ambiente, quando a gente se trata do meio ambiente, o ser humano tem que saber como viver no mundo. Eu não vou dizer que eu sou dono da terra, mas todo mundo, o ser humano, nós podemos viver tranquilidade, sem pressão, né? Sem violação, sem violar os direitos dos povos originários, do ser humano. Então, e essa é parte da saúde coletiva, né? Então, essa saúde também, a gente não separa do meio ambiente e a saúde, e a educação e a saúde, nunca separa. A sociedade se separa muito, vive na caixinha. Estuda, né? Estuda bastante. Quando foi, exemplo, em Brasília, tem muito ministério. Cada um tem a sua caixinha, né? Cada um na educação. Quando fala de saúde, fala da saúde física, né? Do corpo. Para nós, é coletivo, não tem divisão, né? Não tem separação, né? Então, por isso que nós temos Caraí, rezador, nós temos soldado, nós temos parteiro, nós temos todos, trabalhamos juntos, em coletividade. Né? Então, a gente fala da saúde e já fala da educação. Na educação, a gente fala da saúde. Então, não tem a separação. Então, por isso que a gente, hoje, nós temos pão, nós temos plantio, batata doce, aipim, nós temos plantado, pouco espaço, mas a gente produz, né? O Marcelo sabe muito bem. E a gente conversou bastante sobre a trilha, né? A trilha também faz bem para nós. Caminhar faz bem para nós, tá? É uma alegria que a gente conviver. E também ter amizade com os outros, também é saúde para nós. Quando a gente fica sozinho, fica triste. Se a gente tem companheiro, né? Mais alegria, né? Por isso que nós, povos originários, nunca a gente vive separação, né? Individual, vive em coletividade. Se a gente sofre, todo mundo tem que sofrer. Então, se alguém sofrer, então todo mundo tem que sofrer. Ou se ficar bem, todo mundo tem que ficar bem. E essa coletividade que nós estamos vivendo, essa é a saúde coletiva da nossa comunidade. Não é só remédio que a gente cura. Esse amor, esse carinho que dá amor, a proteção da saúde, por isso que a gente faz dança do Xundaro, a gente faz roda de conversa, tomando chimarrão, fumando cachimbo. E essa é uma alegria para nós, né? Então esse é o fortalecimento que a gente tem. E esse me orgulho muito de nascer como um povo guarani. Me orgulho muito. Só que infelizmente eu queria falar muitas coisas, mas a língua portuguesa é muito pesada para mim. Se a gente falar na minha língua, você não vai entender nada.
Por isso que eu me reforcei para falar em português, aprendi um pouquinho de português. Aprendi viver na cidade, né? Nós estamos vivendo assim, parece muito mais difícil para nós. Mas a gente fica na outra conversa, conhecer mais, eu fico muito feliz. Enquanto os povos originários, nós temos a esperança de continuar nesse planeta. Enquanto o nosso rezador não estiver mais aqui, ninguém vive mais. Agate, Agudjewet. O Marcelo falou que o Agudjewet é uma saudação mais dentro da cultura guarani, não tem bom dia, boa tarde, né? Só tem uma vez só. Agudjewet já fala todas. Maurício. Agudjewet. Bom dia a todos e a todas. Sou José Maurício e meu nome em Guarani é Caraí Tataende. Então, eu agradeço esse momento, agradeço o Nhanderu, o Tupã, agradeço o Marcelo, que é o nosso parceiro, que está trabalhando na aldeia. E agradeço o meu pai também, que está presente aqui, que é a fonte de inspiração, né, para viver na sociedade, no mundo. Então, na nossa cultura Guarani, a gente aprende dentro da nossa casa mesmo, com nossos pais. Então, a aprendizagem vem do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Então assim, a gente vai adquirindo esse conhecimento do mundo. Então, eu tô mais aprendendo com os mais velhos, junto com meu pai, com as pessoas que estão ajudando. Por exemplo, o Marcelo, tem os parceiros que estão vindo, apoiando a aldeia. Então, eu tô mais aprendendo com eles, porque o futuro é os jovens, né, como vocês estão falando, né? Então a gente tem que fortalecer também os jovens. Eu tenho que me preparar, me preocupar com a comunidade, com as crianças, com as pessoas e com a relação da sociedade também, né, para a aldeia. Então tudo isso eu estou buscando os conhecimentos para a melhoria da comunidade, para o povo guarani. Então, por isso a gente está buscando também os conhecimentos não indígenas também, para apoiar a comunidade. Então, eu e meu irmão estamos fazendo faculdade também. Então, a gente entende também que na faculdade essa aprendizagem de conhecimento é totalmente diferente. Então, a gente tem que se adaptar a esse ambiente, esse novo ambiente, né, que a gente não tem muita dificuldade para viver, mas que a gente, pela necessidade, a gente tem que estar se esforçando, lutando para ir todo dia na cidade. Então, isso que a gente vive, como o meu pai fala, né? Estamos no mundo dos Juruá, né? Que a gente chama não indígena, Juruá, e Guarani. Então, nesses dois mundos, a gente tem essas diferenças de aprendizagem e de muito tempo já eles falaram que
que vai ser muito difícil conviver com os não indígenas se viver perto da cidade. Então, tudo isso a gente está vivendo agora com meu irmão, convivendo, passando essa dificuldade já. Mas a gente sempre está resistindo, pedindo para o Nyanderu para dar força, para conseguir ir todo dia, né, para aula, para aprender os conhecimentos, para ajudar a nossa comunidade. Então, eu estou fazendo curso de gestão ambiental e meu irmão está fazendo licenciatura de ciência química, eu acho. Então a gente e dentro desse curso tem os conhecimentos que a gente às vezes é diferente, né, que a minha avó fala, né, por exemplo, do tempo, dos climas. Então, tudo isso dentro do curso dos Juruá, né, dos não indígenas, fala de um jeito diferente, né, enxerga de um jeito diferente o meio ambiente, as árvores. Então, tudo isso a gente tem que cuidar também. A gente tem que sempre estar conversando com os mais velhos, com meu pai. Isso é assim mesmo que funciona o mundo, é assim que... Então, assim a gente não perde o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, né, do Guarani. Então, tudo isso a gente tem que cuidar para não a gente jogar fora o nosso conhecimento do Guarani e levar o conhecimento do não indígena. Então, tudo isso a gente tem que estar sempre cuidando, sempre conversando com meu pai e minha mãe. Então, mas a gente sabe que esses conhecimentos também, esses conhecimentos do não indígena também vai ajudar também na nossa comunidade, na nossa para a saúde, né? Para a saúde também vai ajudar muitos em muitas partes, né? Então, por exemplo, a chuva para nós, o trovão é o Nyanderu que está vindo, o nosso Deus. Mas para o conhecimento não indígena, esse trovão é um tipo de choque, assim, de calor e frio, nessas coisas. Então tem esse conhecimento do não indígena. Então, mas para nós é o Nyanderu que está vindo e por isso a gente fica feliz quando vem trovão. Mas o não indígena ele se assusta, né? Porque vai vir grande chuva, vai alagar. Então esses conhecimentos a gente vai adquirindo dentro da casa mesmo com nossos pais. Como meu pai fala, né? Quando a gente vai tomando chimarrão de manhã cedo, a gente sempre senta depois que a gente sai para fazer as coisas, né? Primeira coisa tem que conversar, tem que tomar chimarrão. Então, tudo isso que a gente aprende dentro da nossa cultura buiaguana. E também por isso que a gente está sempre buscando mais parceiros também para ajudar. Como o pai fala, a gente precisa construir também casa de reza agora, uma casa de reza maior para a gente fazer o trabalho espiritual, para fortalecer o espírito, porque para a gente, para o corpo ficar forte, como o pai fala, né? Esses conhecimentos que eu falo sempre vem através do meu pai, né? Que eu falo. Então, para o corpo físico ficar forte, o espírito também tem que estar bem. Então, para o espírito ficar forte, a gente tem que fazer a reza dentro da casa de reza, né? Então, a gente precisa construir mais
infelizmente a nossa área é pequena e não tem matéria-prima para fazer a construção também. Então tudo isso a gente passa dificuldade hoje em dia. Então, então acho que eu estou aprendendo também para depois passar para os meus filhos também. Eu já tenho filho e também agora estou trabalhando também na escola, dando aula de língua guarani também. Então, eu sempre estou consultando, conversando com mais velhos para fazer, como é que eu vou dar aula hoje, que tipo de aula que tem que dar. Então, tudo isso eu falo sempre com os mais velhos. Então, agradeço novamente por esse momento e agradeço o Marcelo e que a gente possa sempre continuar forte nessa caminhada para ajudar a comunidade do Guarani. Eu só gostaria de fazer uma lembrança aqui que o Maurício me deu um auxílio imprescindível lá na aldeia, quando a gente foi, sempre que a gente vai fazer um trabalho, né, seja mestrado, doutorado, TCC, alguma coisa, e a gente vai trabalhar em alguma aldeia, algumas pessoas talvez passa batido isso, mas eu sentia muito a necessidade de retornar para a aldeia aquilo que eles me ajudaram tanto a fazer, né? A disponibilidade, as conversas, a abertura da aldeia para a gente fazer o trabalho. E a forma que eu encontrei para fazer isso, no que virou a nossa dissertação, no caso, foi um resumo. No resumo lá, em vez de colocar também em inglês, espanhol, enfim, o que seja, colocar em Guarani. E o Maurício fez a tradução do resumo, então lá na dissertação tem um resumo em Guarani também, para que as pessoas pudessem entender do que se tratava aquele trabalho, mas que na língua originária, né, dos Guarani eles pudessem também perceber o que foi feito naquele trabalho. Então esse foi um fechamento muito interessante, porque a gente começa a perceber que palavras que a gente usa, né, Maurício, lembra que a gente conversava, mas e agora? Essa palavra não tem Guarani, o que nós vamos colocar aqui? Então é esse jogo de palavras, né, que a gente estava falando, que o capital às vezes se apropria, né? Vou citar uma só aqui, pagamentos por serviços ambientais. Essa palavra é odiosa, tá, gente? Então, isso não existe. Mas existe nesse mundo capital que a gente está falando, né? E outra coisa importante é que a gente tem uma perspectiva dos sonhos, né, Cirilo, Maurício? E nós também sonhamos, mas os nossos povos originários, os povos que têm conhecimento aí de mais de milênios, né, nesse lugar que a gente vive, o sonho para eles é uma conversa com um outro mundo. O nosso é só um sonho simples, né? E nós temos o sonho, que eu compartilho também com vocês, que é de ter na escola Antenguá, que tem hoje, na Tecoá Antenguá, que é a aldeia, ter uma universidade Guarani. Isso é bom a gente falar, porque cada vez que a gente fala sobre isso, cada vez que a gente fala sobre um sonho, mais próximo da realidade ele fica. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais vai ficar perto de se concretizar. Isso é para tudo na vida, na minha concepção, né? Então, sempre que a gente está junto, a gente retorna essa fala, né? E a Universidade Guarani? Já temos um professor de línguas. Então, então acho que vamos apresentar agora rapidamente, o vídeo é curto, tá? Mas ele vai falar tudo que a gente falou aqui e um pouco mais, né? Vai falar sobre essa importância de termos, então, nessas unidades representativas de Porto Alegre, que eu falo
de natureza, né? Mas a gente fala dos morros, que representam paisagens ancestrais, né? Que a gente tem. São mais de 40 e poucas elevações graníticas em Porto Alegre. E, quiçá, quem dera, né? Que a gente possa ter, então, os originários aqui, que vivem aqui, como o Cirilo falou, né? Não é só na Amazônia, que eles possam ser os guardiões das matas e dos morros de Porto Alegre. Esse trabalho traz um pouco disso também, dessa perspectiva. Então, vamos assistir o vídeo, então. Vou desligar a luz aqui. Só para contextualizar, esse é um trabalho realizado pelos grupos de geografia e de antropologia também da URGS, tá? Então nós fizemos trilha e a gente fica muito contente, né? Não só adultos, as crianças também participam dessa trilha, né? Onde a gente buscou esse desejo, que já era um desejo antigo da aldeia, de conectar esses territórios, né? Então, a unidade de conservação do refúgio silvestre do São Pedro e a Picuá Rainha do Pecuário. Estavam fazendo uma marcação aqui, né? Marcaram a trilha, né? Os antigos passaram por aqui, né? A descoberta de sítios arqueológicos com cerâmica guarani. Então, são mais de 1.200 anos de relação dos antigos Guarani aqui com a cidade. Vigiar a aldeia, no reconhecimento das paisagens e no mapeamento, no etnomapeamento aqui da aldeia, sempre buscando a autonomia na produção dos mapas e para que a aldeia conquiste um processo de automapeamento ou autodemarcação da sua terra, não só dentro dos limites da aldeia, mas também nos limites onde há a presença da cosmologia Guarani, aqui em Porto Alegre. E a ideia aqui é dar o suporte, dar o subsídio à condição da aldeia ter dados que sejam reconhecidos pela Prefeitura de Porto Alegre. Fazendo o trabalho de mapeamento, tanto da terra que eles têm, da reserva indígena que eles estão, que é de 25 hectares, bastante limitada por tamanho da comunidade e das necessidades deles de espaço. Setor ecológico, uma área, um hotspot de biodiversidade e que está em risco em função da própria população imobiliária, o avanço da cidade, da urbanização. A sociedade também não entra invadindo esse território que era do nosso antepassado e continua sendo espiritualmente. Então, e esse é o objetivo desse caminhar. E garantir espaço também para que os nossos crianças continuem caminhando, né? De Iguatá, que nós chamamos, né? É muito bom para nós, também uma cura, né? Que pertence ao povo guarani, né, que pertence a Itapuã, por exemplo, né, e conecta tudo, né, Porto Alegre é a mesma coisa, né, então Morro São Pedro, então toda a língua guarani, né, Porto Alegre é um lugar sagrado, né, mas depois vem a cidade, então
nós queremos salvar o morro, né? Monte São Pedro, né? Para poder futuramente trazer também na indígena conhecer aqui uma terra sagrada, tinha umas pedras bonitas, árvore bonita, tem muitas coisas para mostrar para a sociedade. Nessa trilha, a gente identificar elementos paisagísticos que possam ser utilizados tanto pela comunidade indígena para também fazer as suas trilhas junto com a sociedade, como o cacique Cirilo já havia falado, né? Mas que a gente possa abrir essa condição de fazer uma travessia dentro de uma área urbana, principalmente num lugar como Porto Alegre, onde tem tantos morros graníticos, né, tantas elevações graníticas e essa natureza toda exuberante na volta de Porto Alegre, que a cidade não vê, né? Mas, então essa travessia, ela inicia na aldeia e vai terminar lá no Refúgio de Vida Silvestre como São Pedro, são 12 quilômetros, e a gente tem chamado de travessia porque, a partir da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso, a gente pode conectar algumas pernas de trilhas, no caso, para fazer parte dessa grande rede nacional. Então a ideia é depois fazer um plano de manejo dessa trilha a partir da próxima fase aí, e tentar homologar ela como uma parte da rede de trilhas nacional ligada aos caminhos dos morros de Porto Alegre, que já faz parte também da rede nacional de trilhas. Lá na Floresta Amazônica nós temos os guardiões da floresta. A gente sabe que na Argentina, ali em Derrubadas, a gente tem também os Guarani cuidando do parque lá do Turvo, do outro lado da Argentina e do lado de cá. E aqui a gente tem o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro, então por que não ter também os guardiões das matas dos morros de Porto Alegre, né? Fazemos uma trilha bonita aqui, né? Nós chamamos Tapeporá. E o milho, ó. Parou no momento bonito, repare no desenho das crianças. O milho. Então, fico muito feliz de o pessoal da apoiadora também estar junto. Eu fiquei agradecido, né? Nós que graças a Deus que Deus mostrou o caminho para poder trabalhar, né, no Tiguatá, né? No Urupá, né? Chamamos Urupá, território, né? Nossa ancestralidade, né? Continua permanecendo, né? Então, nós Guarani estamos com orgulho de fazer uma trilha para a sociedade para entender um pouco, na realidade, como é que é o conhecimento tradicional do povo Guaraningá sobre o Tiguatá, né? Sobre a trilha. Uma trilha não é só um caminho, uma trilha é sagrado. Agradecer também o pessoal do Coletivo Catarse, que desde sempre nos dá um apoio lá, né? Também, Miguel e Cecília. Eles fazem
apoio sobre várias outras ações ambientais também, inclusive, e quando tem algumas denúncias também eles nos apoiam através do Deriva Jornalismo, né? Então esse aí foi o trabalho maravilhoso que a gente desenvolveu, mas não só esse trabalho já vem de um tempo, né? O pessoal da geografia e da antropologia já tem trabalhado com o Cirilo, acho que desde o Catafesto, acho que praticamente desde sempre, né? Faz muito tempo, né? Então, esse trabalho que a gente fez foi reunir os dados, né, e colocar em prática, né, dentro dessa travessia de 12 quilômetros. Ali a gente trabalhou educação ambiental, educação indígena, geografia, geoturismo e um tema importante que vocês trouxeram, né, que é a relação da paisagem com a saúde. Então a gente aborda nesse trabalho aí as paisagens terapêuticas e as terapias da natureza, né? A gente já comentou aqui com algumas pessoas sobre esse trabalho e a gente continua agora ampliando, junto com a aldeia também, essa questão mais também espiritualizada. A gente sabe que os japoneses hoje eles estão tem um nome lá em japonês que eu não vou saber dizer, mas é o chamado banho de floresta, né? Mas a gente já tem, a partir dos povos originários, essa questão mais ligada à natureza e à floresta, né? Porque são povos que nasceram, né? E se desenvolveram e evoluíram nas matas, né, Cirilo? Então, nós da cidade, nós perdemos há muito essa... Desculpa. Essa trilha já está em atividade? Já é possível fazer? Eu tenho levado algumas escolas, mas aqui no Conceição a gente vai organizar aqui para a gente fazer um mutirão para ajudar lá na casa de reza, que a gente vai precisar construir. Contamos com vocês. Olha quem chegou aqui. Então já fica o convite, né, para esse mutirão que vai ser feito na Tecoá, para a construção da UPAM, que é a casa de reza. E aí nós vamos fazer uma trilha também, nos próximos capítulos. Quero agradecer muito, então, a presença de vocês, a presença do cacique, que veio, na realidade, acho que espiritualmente, esse evento agradece, né? Porque eu acho que isso é uma presença que nos toca lá no fundo. E aí a gente tem um entendimento um pouco do que significa o que o Ailton Krenar fala, que é o futuro ancestral. Na realidade, o futuro ancestral é isso. Nós tivemos uma aula hoje aqui. Como a gente compreender, como se relacionar novamente com a natureza. Né? Que esse é um caminho para a saúde e para combater, para lutar contra as mudanças climáticas. Muito obrigada.